Então, são dois elementos importantes das figuras de linguagem que a gente vai encontrar e muito no Enem, tá? Essas duas formas. Mas bastante sempre está muito atento à questão da intertextualidade, que é a ligação que existe um texto com o outro. Outra questão bem importante que a gente estava estudando, né? Passamos na semana passada, é a questão do parnasianismo, que tem como grande escritor, então, Olavo Bilac, que com frequência cai nos nossos Enem. E por nós estarmos assim nesse auge do nacionalismo, né? E o Olavo Bilac trabalhava muito o nacionalismo, então a gente acredita que pode também estar presente nesse Enem, né? E essa a questão do parnasianismo, então, ela é a passagem, né? Vai acontecendo a passagem da monarquia, então, para a república. Então, foi um momento, assim, bem importante, né? E a gente cita o Olavo Bilac porque é ele que faz alguns dos nossos hinos que a gente tem. E até a gente trabalhou naquele dia lá uma atividade também referente a um hino. Outra questão que a gente também estudou na semana que a gente teve aula foi a questão da Semana da Arte Moderna, tá? Que aconteceu no dia 13 de 2 de 1922, então ela estaria fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? E a influência que foi essa semana, né? Foi a derrubada, tipo assim, né? De alguns conceitos, de algumas formas, e está, então, entrando aí numa nova tendência para a nossa literatura. É que a gente viu, né, até, até ali também, naquele dia eu mencionei para vocês algumas questões, assim, da forte influência que teve a Semana da Arte Moderna com as vanguardas europeias, né, que era sair daquele parnasianismo, daquele simbolismo que a gente tinha, que estava vindo, né, para uma semana mais ousada, quebrar, de romper algemas, de fazer uma literatura diferente. E essa Semana da Arte Moderna teve, então, muita influência das vanguardas europeias, que é o que a gente vai estar vendo hoje, vanguardas europeias, que também é um tema muito presente também no nosso Enem, tá? Daí trabalhamos também alguns artistas, né, que influenciaram bastante aí na Semana da Arte Moderna, a Semana da Arte Moderna ali, né? Mário de Andrade, enfim, Manuel Bandeira, vários deles, e também realizamos algumas questões. Então, assim, eu vou buscar trabalhar 10 tópicos com vocês, mais ou menos 10 tópicos que costumeiramente caem dentro do Enem, tá? As questões da intertextualidade, da metalinguística, da questão do parnasianismo, a questão da arte moderna. E hoje, então, nós vamos estar trabalhando a questão das vanguardas europeias e do pré-modernismo, tá? Então, assim, ó, Semana da Arte Moderna. O que essa Semana da Arte Moderna tem a ver com o pré-modernismo, né? Então, nós vamos estar vendo e discutindo e analisando, então, hoje, em conjunto, vou estar fazendo isso aqui em conjunto, então, com vocês. Não sei que tempo que minha aula hoje vai durar. Peço desculpa se nos meus slides tiverem algum errinho, alguma coisa assim, que eles foram feitos hoje à tarde, fui pensando e fui digitando, me organizando a aula. Então, assim, não tenho certeza, não consegui passar um geral neles para ver se estava tudo ok. Tá? Então, mas eu vou trabalhando, se alguém encontrar algum errinho, ó, prof, ali falta um acento, ó, isso, aquilo, é bem tranquilo, a gente vai organizando e vamos ajeitando, tá? Porque são dias que eu estou tendo muito trabalho aí, que a gente está tendo um pouco de dificuldade para estar se organizando. Vou fazer uma transmissão, então. Meu Deus, será que eu não sei mais? Apresentar agora.
Assim, a gente também. Eu sou meia ruinzinha nessas coisas aí, então, se eu, de repente, cair minha internet, qualquer coisa, vocês têm que falar, porque senão eu não sei ou me ligar ou fazer o sinal de fumaça, tá bom? Beleza, eu já vou ver aqui o que que eu... Vocês estão vendo, tudo ok? Belezinha? Sim? Estão me acompanhando bem? Sim, prof. Então tá. Então, hoje nós vamos trabalhar um outro aspecto muito importante da literatura, tá? Que é o pré-modernismo. O pré-modernismo, gente, ele não é uma escola literária, tá? Ele é um movimento que vem acontecendo. Eu quero que vocês pensem na seguinte questão. Nós estamos saindo, né, do parnasianismo, daquelas influências assim literárias, muito de nacionalismo, de exaltar o belo, enfim, e nesse processo chegando na Semana da Arte Moderna. Nesse meio do caminho, o que vai acontecer então, gente? Essas transições, né? E que nós vamos encontrar aqui, então, o pré-modernismo, que não é uma escola literária, que cai muito no Enem, tá? E que nós vamos ter que estar, então, também muito atentos a isso, certo? O que o pré-modernismo nos traz, tá? São escritores totalmente diferentes uns dos outros. Nenhum é igual, eles possuem características e tendências diferentes, certo? Mas o que que eles têm, mas, prof, então, mas o que que o pré-modernismo, então, nos traz, né, em comum? Eles vêm trazendo os vários Brasis que a gente tem. Tá? Ele sai das capitais, sai do Rio de Janeiro, sai de cá, sai de lá, e ele passa a mostrar no pré-modernismo um Brasil que não é centralizado, tá? Um Brasil que vem fora da imensidão das capitais. Um Brasil que é do nosso interior também. Um Brasil que vive na periferia, tá? Então, seria esse um dos únicos motivos para unir esses escritores, falar sobre a imensidão do Brasil e das diferenças e dos problemas sociais. É isso que caracteriza esses autores, tá? Mas não que eles possuem eles são totalmente diferentes uns dos outros. A única coisa que liga eles, então, é essa questão dessa problemática, tá? Como eu disse antes, o pré-modernismo, então, não tinha como se encaixar no parnasianismo, no simbolismo, né? E como ele foi escrito um pouco antes da Semana da Arte Moderna, então ele vem trazendo consigo alguns fatores já para construir a Semana da Arte Moderna, tá? Então eu trago para vocês alguns autores, tá? E a gente vai conversando também, né, sobre algumas obras deles, até para vocês ficarem mais ligados e antenados, tá? Então, nós temos o Lima Barreto, um homem negro, de periferia, morreu cedo e alcoólatra, tá? E ele reflete muito sobre as obras que ele produz. Ele tem a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra super criativa de um Brasil melhor, tá? O que ele buscava, então, é que esse Brasil fosse melhor. E ele acaba morrendo bem frustrado por não poder ver um Brasil melhor, tá? As crônicas de Lima Barreto tratavam sobre a negritude, que também, né, estava presente, e que era muito o centro, então, das,
das grandes cidades. Ele tinha um olhar crítico sobre a periferia, principalmente do Rio de Janeiro, né? E sobre as principais causas que levavam essas pessoas a viver daquele modo, né? E ele combatia muito a questão das castas, e principalmente porque ainda nós vivíamos ali num processo que nós tínhamos a monarquia ali também, ainda resquícios, né, da monarquia, né, e tinha muito forte um determinismo social sobre a supremacia de raças, e era isso que o Lima Barreto colocava muito dentro da sua obra. Ele criticava principalmente essa questão, então, da supremacia de raças. Ele não aceitava isso, né? Para vocês perceberem que sempre alguém tem que começar esse debate. E ele, então, foi começado ali, né, no pré-modernismo, antes da Semana da Arte do Moderno, de 1922, ali, né? Então, para vocês perceberem como que é importante alguém começar a falar sobre o assunto, a dizer assim, ó, que não precisa existir uma supremacia de raças, né? Outra questão assim que ele trabalha muito forte, né? Num outro livro dele é o Cemitério dos Vivos, o qual ele critica, ele faz críticas muito fortes, tá? A loucura. Ele criticava, por exemplo, assim, ó, né, nesse Cemitério dos Vivos, né? A, a intervenção das pessoas quando elas eram colocadas, por exemplo, nos manicômios, né? Por que uma pessoa é internada no manicômio? Como que é feito para eu saber se essa pessoa vai ou não vai poder ser internada? Então, ele começava a fazer críticas muito importantes, porque às vezes a gente não pode estar aceitando, né, as coisas como são colocadas, a gente precisa sempre estar se colocando e sempre estar se questionando, né? Ele fazia muitas questões assim, ó, qual é o critério da loucura, e entre eles, né? Qual é o critério para a internação dessas pessoas, como eu falei, né? E ele fazia, ele tinha ele sempre pensava. Oi, só um pouquinho que caiu a minha. Deu uma quedinha de luz aqui. Eu estou tentando religar aqui meu equipamento. Voltou ou não? Não? Vamos lá. Entrar de novo. Já estou ajeitando aqui, tá, povo? Só um minutinho aqui. Um pouquinho.
Vamos lá. Ainda que deu para mim. Ingrid, o microfone está fechado. Uhum. Agora acho que vai. Aqui. Então, é sempre bom a gente pensar que Lima Barreto, ele possui duas grandes obras, tá? O Policarpo Quaresma, que então foi um personagem, né, que viveu para mudar o país onde que ele estava colocado, e que chegando no fim da sua vida, por isso, ó, o triste fim de Policarpo Quaresma. Ele passou a vida inteira dele, então, querendo mudar o país onde ele estava colocado, tá? E terminando, então, a sua trajetória aqui, o que acontece? Ele acaba se frustrando porque ele não conseguiu. E outra obra, então, bem importante, também do Lima Barreto, é o Cemitério dos Vivos, né? Então, ele faz toda essa questão de se questionar, né, sobre a questão da loucura, sobre a intervenção das pessoas para estarem indo para os manicômios. Vocês percebem, assim, ó, que já tem uma diferença significativa do parnasianismo, né, daquela questão simbólica, eles já vão tratando de outras coisas, já vão vendo um Brasil diferente, certo? Agora aqui nós vamos falar do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele é um poeta paraibano, mas que não fala nada da Paraíba. Ele une os Brasis. Ele fala de várias partes do Brasil. E o seu desejo é de melhorar a sua própria tristeza, sabe? Ele tem um desejo de melhora sobre a tristeza. Deixa eu ver aqui, estamos aqui. Ele é um poeta que ele também segue muita linha do romantismo, tá? Mas ele é um poeta, assim, bem estranho, sabe? Ele vai falar de pus, de cuspe, muito intimista, muito de dentro dele, tá? E ele consegue escrever também percebendo muito a dor. O Augusto dos Anjos, ele pode ser até um escritor que às vezes pode passar até bem despercebido, mas no ano de 2020, ele foi um dos poetas citados também no Enem. Por isso que é importante também a gente dar uma passadinha para conhecer o Augusto dos Anjos, tá? Porque ele vai no âmago do ser, né? Ele vai até lá no âmago da pessoa, lá para buscar o seu sentimento, né? E como eu disse, então, ele tem, sim, uma forte influência do romantismo, porque nenhuma pessoa se consolida sem ter
outras bases, né? E apesar dele ter toda essa característica, mas ele traz características também, né, do romantismo. E sempre nessa questão, assim, como ele é um negócio, ele traz sempre, assim, dessa influência do ser, do sentir, né, que ele trabalha muito também com essa questão da tristeza, tá? Depois nós vamos estar analisando um poema também do Augusto dos Anjos. Quando a gente vem falando, então, sobre Euclides da Cunha. Gente, o Euclides da Cunha, ele escreveu uma das maiores obras que nós temos no Brasil, que é Os Sertões, tá? Os Sertões. Ele é jornalista, ele cobriu a Guerra de Canudos. É uma obra bem elaborada, tá? Ela é dividida em 3 partes, certo? A terra, aonde que ele vem falando sobre as questões, né, mais geográficas. Depois ele vem falando do homem, né? O homem, então, ele vai naquele olhar mais sociológico, mais observando realmente aquele homem que está lá colocado, né? E depois ele vem falando, então, da questão também da luta. Mas ainda, como eu estava dizendo, né? Dentro da terra, então, ele faz uma análise geográfica do sertão, depois, com o homem, né? Um olhar mais sociológico, dessas questões também, dentro do livro, né? Tanto que existe uma frase muito forte dentro desse livro que ficou marcada, que ela diz assim: o sertanejo é um forte. Essa é uma das frases, né? Que é muito, que está presente dentro da obra Os Sertões, né? O sertanejo, ele pode ser feio, ele pode ser magro, ele pode ser franzino, né? Mas ele é um forte, certo? No forte quer dizer assim, no forte da luta, certo? E a terceira parte do livro, que é a luta, né? A luta narra, então, como acontece, então, essa disputa entre Canudos e a República, né? Que, então, ali há uma determinação social e biológica, certo? Então, essa obra, ela é muito linda, lendo ela, vocês têm uma ideia bem significativa de como aconteceu, né, a Guerra de Canudos. Ali vai narrar bem detalhadamente como aconteceu a Guerra de Canudos, dividida, então, nessas 3 partes: terra, homem e luta. Depois, também, o Graça Aranha, né? O Graça Aranha, que caiu também no Enem de 2020. Ele foi o patrono da Semana da Arte Moderna. Ele fala sobre... Não passei, ele fala sobre imigração, tá? Desculpa, sobre imigração. Ele conta a história no livro Canaã, né? De 2 imigrantes, de 2 alemães, que procuravam a Terra Prometida. Ele está faltando espaço. Que procuravam a Terra Prometida. Então, um desses 2 irmãos alemães que vêm aqui para o Brasil, porque vocês sabem que os alemães vieram para cá em busca de uma terra prometida e que não foi encontrada, né? Então, é isso que o Graça Aranha traz. Então, um dos irmãos, ele consegue se entrosar com esse Brasil que está aqui, mas o outro não. O outro tem muita dificuldade, né, de se aproximar. Então, e um dos irmãos, como ele conseguiu se adaptar a toda essa nossa diversidade, ele, como é que eu vou dizer assim, ele teve esse Brasil, ele conseguiu se encontrar dentro desse Brasil prometido, enquanto o outro não, ele não consegue entender toda essa mistura de cultura, de cor, né? E então, ele não encontra a Terra Prometida, tá? Então, o Graça Aranha vem trabalhando dentro dessas questões, que é importante também vocês estarem
estarem bem ligados, tá? E um livro bem interessante, o Canaã também, né? E eu queria que vocês percebessem, assim, vocês viram, então, assim, ó, como eu disse, o que esses escritores têm entre si do pré-modernismo? Mais trazer, então, essa questão desses nossos Brasis. Mas cada um possui uma identidade diferente, né? Cada um. E a gente traz também o Monteiro Lobato, né? Que deu a influência para a leitura que foi um grande influenciador, né? Para a leitura, então, das nossas crianças, né? Ele é um grande personagem, produziu grandes personagens também para o nosso folclore, mas ele escreve uma carta, tá? E nessa carta, por isso que algumas pessoas assim até contestam um pouquinho as ideias do Monteiro Lobato, né? Que ele diz que aqui no Brasil seria necessário um Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é aquela situação, né, de existir somente uma raça, a identidade de uma raça. Mas isso também não tira a grandiosidade que tem, né, o Monteiro Lobato dentro da nossa literatura. Mas a gente percebe muito bem dentro das obras dele essa questão da influência dessa questão racial, tá? Mas Monteiro Lobato também, né, escreve, então, o livro Urupês, e dentro do Urupês, então, nós temos o Jeca Tatu, que vai virar um personagem da nossa literatura, do nosso folclore. Então, que era um sertanejo, franzino, meio amarelado, né? E que lá pelas tantas, então, a Monteiro Lobato tem uma baita de uma sacada, e ele diz, e nós estávamos passando pela febre amarela, naquela situação, e aquele Jeca Tatu, que era um cara que não queria trabalhar, que era preguiçoso, que estava doente, né? Não era nada disso. Ele não é que ele era preguiçoso, ele estava doente, né? Estava com malária, estava com problema de saúde, por isso que ele estava assim. Então, Monteiro Lobato consegue transformar, né, o Jeca Tatu, então, e ele faz, então, uma disseminação, uma campanha muito forte, né, em prol da saúde das pessoas. Então, o Jeca Tatu, que foi construído para ser preguiçoso, que não trabalhava, vivia debaixo da sombra das árvores, né? Monteiro Lobato faz o quê, né? Não, ele não é um preguiçoso, mas ele está doente, ele está com a malária, então, por isso que e eles fazem toda uma campanha depois no Brasil inteiro, né? Com o personagem, então, do Monteiro Lobato. Certo? Vamos ver. Aqui, gente, eu trago, então, para vocês uma questão, tá? Que a gente precisa estar lendo, está vendo ela, que é do Enem de 2014, que ela é um poema, para vocês estarem conhecendo, então, um pouquinho, que ele é um poema do Augusto dos Anjos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Uhum. Exatamente. Então, vamos fazer a leitura dele, para a gente poder depois estar analisando um pouquinho dessas questões, então, do pré-modernismo dentro do nosso Enem, tá? Psicologia de um vencido. Você lembra o que eu falei sobre ele? Sobre essa questão da tristeza, tá? Dessa questão da amargura, né? Tá. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e retilância. Sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sob a boca, uma ânsia análogo à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme
este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Augusto dos Anjos. Vocês lembram que eu falei que ele era um escritor assim que vai falar muito dessas questões assim das tristezas, vai falar dessa questão, né, que de pus, de cuspe, enfim, dessas questões assim, ó, sabe, sangue podre, das carnificinas. Então, esse é o modelo, então, de Augusto dos Anjos, certo? Mas, como eu disse, esse aqui é uma questão do Enem de 2014, tá? Então, assim, agora, essa é a questão, né? E o que ele pede? A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernismo, com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto. Identifica-se marcas dessa literatura de transição como? Como é que a gente vai observar isso, né? A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo? O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e retilância, em influência mais dos signos do zodíaco? A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênesis da infância e frialdade, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem, da manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e no desconcerto existencial, a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Então, essa é uma questão, tá, gente? O que vocês acham aqui? Como eu tinha dito para vocês, é sempre importante entender que eles vêm, né, de um processo de escolas literárias, né? Não, como eu disse, o pré-modernismo não é uma escola literária, ela vem se construindo, então, aí para a Semana da Arte Moderna, tá? Então, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionadas, ó, pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. É esse desconcerto existencial que o Augusto dos Anjos traz com ele, tá? E não podendo deixar de fora essas métricas parnasianas, simbolistas, tá? Mas o que acontece, além disso, então, há uma inovação, né? Se inova, busca se inovar. E é isso, então, que Augusto dos Anjos faz, tá? Então, só para a gente tá analisando juntos. Aqui, nós temos também uma outra questão do Enem, também, esse é um Enem, um Enem mais antigo, mas que é um Enem que também a gente precisa estar analisando, tá? E ele, então, ele é um fragmento da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas. Referve o samba turbulento, vibram nos ares fortes as coplas dos desafios, enquanto
a uma banda entre duas velas de carnaúba, coroado de flores. O anjinho exposto espelha no último sorriso paralisado a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. Então, esse também é um fragmento que está presente. Então, eu quero analisar com vocês aqui, ó. Nessa descrição de costumes regional, é empregada variante linguística que retrata a fala típica do povo sertanejo? Vocês sentem aqui alguma fala do povo sertanejo? Não, a gente não consegue observar isso dentro desse fragmento desse texto, tá? Porque senão a gente teria que estar sentindo, assim, ó, alguma outra palavra, tipo, que não fosse de forma tão formal como ela está colocada ali, tá? A modalidade coloquial da linguagem, ressaltando-se expressões que traduzem o falar do tipo humanos marginalizados. O que seria essa modalidade coloquial, gente? Uma modalidade coloquial, que é uma modalidade não formal, tá? Vocês percebem que aqui dentro dessa linguagem é uma linguagem mais formal, tá, gente? Então, ela não é usada uma linguagem coloquial. Nesse trecho aqui, ele tem uma linguagem bem formal, tá? Então, não existe linguagem coloquial ali dentro, tá? Porque, como eu disse antes, falar, que traduzem o falar de tipos humanos marginalizados. Não se tem esse tipo de falar aqui dentro desse fragmento, desse texto, tá? Variedade linguística tipo da fala doméstica por meio de palavras e expressões que recriam com realismo a atmosfera familiar. Olha que poderia ser, né? Mas assim, ó, vocês percebem que isso aqui não é uma fala doméstica? Ó, o falecimento de uma criança é um dia de festa, ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas. Então, isso não é uma fala doméstica, gente. Isso é uma fala padrão, uma fala requintada, tá? Ou a letra D, linguagem literária na modalidade padrão da língua, por meio do qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos do sertão. Ou é uma linguagem científica, por meio da qual o autor denuncia a realidade brasileira. Essa a gente fica muito clara, né? É uma linguagem literária, na modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Tá? Então, a linguagem, ela é literária, ela é uma linguagem padrão, é um texto bem escrito. Então, é mais ou menos assim que a gente precisa estar analisando, né, as nossas questões. O nosso Monteiro Lobato, então. Vamos também trazer uma questão do Monteiro Lobato. Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourrinhos de fraque e flores na lapela. Conversavam com baratinhas de mantilha e miositos nos cabelos. As abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas, ao centro, criticavam os cuidados excessivos que as borboletas tocados de gaze tinham com o pó de suas asas. Mamangavas de ferris amarrados para não morder, e canários cantando e beija-flores, beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Monteiro Lobato, tá? Esse é um fragmento, então, do livro Reinações de Narizinho. No último período do trecho, olhem bem, há uma série de verbos no gerúndio,
que contribuem para caracterizar o ambiente fantástico descrito. Expressões como camaronando, caranguejando e pequeninando, e não mordendo, criam principalmente efeitos de... O que esse gerúndio cria de efeito dentro desse texto, gente? Depois vocês vão voltar lá. Um esvaziamento de sentido? Uma monotonia do ambiente? Estaticidade dos animais? Interrupção dos movimentos? Ou dinamicidade do cenário? O que é que esse gerúndio faz dentro desse texto? Vamos ver ali a última parte. E canários cantando, e beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Vocês conseguem perceber que o que ele faz com esse gerúndio, ele dá dinamicidade ao cenário. Ó, camarões camaronando. O que é isso? Deve ser camarões se mexendo, né? Camaronando. E caranguejos caranguejando. Eles não estavam lá só esses caranguejos, eles estavam caranguejando. Eles vão dando o quê? Eles vão dando... Vocês viram como que as palavras, elas são importantes? O uso, às vezes, de um gerúndio, de uma coisa, como é que ele dá movimento no texto? Ele não... isso aí não deu monotonia, não deu esvaziamento, não deu estaticidade, deixar os animais estáticos de forma nenhuma. Não deu interrupção dos movimentos. Ele dá o quê? Dinamicidade ao cenário. Né? Se eu vou lendo e vou pensando num cenário, imagina um caranguejo caranguejando. Né? Eu já vou pensar como é que é caranguejando, né? Ele está andando para trás, está se caranguejando, né? Então, é isso que esse gerúndio faz ali nesse momento. Tá? Então, ali foram algumas análises, então, que a gente faz do nosso pré-modernismo, do Lima Barreto, né, que escreve, então, o Tricifim do Policarpo Quaresma, do Augusto dos Anjos, então, que é o nosso poeta aí, que vai trabalhar mais essas questões, né, sobre a tristeza, sobre USP, sobre todas essas questões, assim, né, um cara que tem toda essa percepção da dor. Outro grande, então, escritor, Euclides da Cunha, que ele vem com os sertões, né, que vem tratando da vida do sertanejo, e com aqueles três aspectos, a terra, o homem e a luta. A terra vendo os aspectos geográficos, né, o homem observando um aspecto mais sociológico, né, e a luta, então, né, que foi esse confronto entre Canudos e a República. E daí também a gente traz, então, o nosso querido Monteiro Lobato, né, que por si só tem todo o seu respeito enquanto escritor, né, mas que também, por muitos momentos, né, ele chama, por exemplo, a tia Anastácia de macaca, de carvão, né, então, assim, que a gente observa que ainda existe um grande preconceito nas questões raciais, certo? Então, nós vamos trabalhar com vocês agora um pouquinho a respeito das nossas vanguardas europeias, tá? O que é uma vanguarda, então, gente? A vanguarda é um movimento cultural que pode ser de música, de pintura, de literatura, que rompem com o passado. Eles rompem com o passado. Eles vão, então, vem então nesse processo de ruptura, fazem uma revolução, certo? Vocês lembram que a Semana da Arte Moderna estava ligada também às vanguardas europeias? É isso. É romper o velho, tá? Para estar entrando, então, no novo, né? Nessa ruptura, nessa revolução, né? E tudo isso acontece também no início do século XX. Para vocês verem como o século XX ele é importante para o desenvolvimento da linguagem, né? Ali acontece a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né? A Europa está em plena modernidade, né?
há ali um forte acirramento também das forças ideológicas, né, do nazifascismo, um nazifascismo em ascensão, né? Então, o que essa galera vem fazer? Então, ela pensa em fazer uma oposição, né? Ela pensa, então, em estar se opondo às coisas que estão acontecendo. Então, é isso que é as vanguardas, que são as vanguardas, tá? Essa ruptura, ela é esse romper com o passado e estar, então, se jogando aí para o presente. E vem trazendo, então, todas essas questões aí do interior do ser humano. E as vanguardas europeias, então, elas são divididas em, vou falar uma por vez aqui, futurismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo. E daí existem outras, mas nós vamos ficar nessa aqui, tá? Então, o futurismo. O futurismo, ele nasce na Itália e tem apego às questões do fascismo, gente, tá? Do fascismo. O manifesto futurista defende a limpeza étnica, que a guerra é a única saída para tudo. Eles pregam o fim do passado, né, o fim do passado, como eu disse para vocês, é uma ruptura, uma ruptura. Eles querem um futuro, eles querem romper com o passado e vir para o futuro, né? O fim do passado defende a destruição de museus, de professores, destruir academias. São propostas bem violentas, tanto que foram aceitas pelo fascismo italiano, tá? Então, o que propuseram aqui é que como a arte precisa ser mais, desculpa que o veloz está com S, gente, como a arte precisa ser mais veloz, representar as luzes, os trens, a tecnologia, tem que quebrar a lógica de ter um soneto, e fazem uma poesia toda fragmentada, as palavras dão um movimento. Só deixa eu ver aqui, um pouquinho aqui, parecia que eu tinha ajeitado isso aqui. Tá? Então, é nessa situação, sabe? Eles param, eles não produzem mais nada em soneto, nisso e naquilo. A produção deles é totalmente desestruturada, tá? Vocês já viram, eu não consegui pegar aqui nenhum exemplo, aquelas palavras meio deitadas, assim, sabe? Escritas de várias formas. Então, você perde toda a estrutura, né, de soneto, de rimas, dessas coisas encarrilhadas ali, para um movimento totalmente explosivo. Mas o futurismo, gente, ele defende a limpeza étnica, tá? E por isso que ele foi tão aprovado pelo fascismo italiano, certo? Então, assim, ó, são movimentos que a gente, que muitas vezes a gente não entende por que nós temos, né, tantos movimentos fascistas, mas é porque também já existia um futurismo lá no início, lá na Itália, tá? E o que eles querem é muito movimento. Vamos pensar assim, a luz, né, a agilidade que tem a luz. Assim eram escritos os poemas deles. E esse romper com o velho valia qualquer coisa, tá? O cubismo. O cubismo, então, ele vem por Pablo Picasso. O cubismo é voltado para a forma de mudar a estrutura dinâmica, certo? Depois a Prof. de Artes, acho que vai trabalhar melhor o cubismo com vocês. Por exemplo, o poema A Gravata, de Guilherme Anapolinaire, traz a forma para dentro do poema. Por exemplo, La Gravate, certo? O poema A Gravata. Mas ele não vem assim, só escrito de forma métrica corretinha, não. Ele vem escrito dentro da forma de uma gravata, tá? É assim que se trabalhava, então, na questão do cubismo, tá? Então, tendo como grande destaque ali Pablo Picasso, tá? Mas nesse movimento de vanguarda europeia, então, o Apollinaire, então, ele também traz alguns poemas. Para vocês verem, então, que se perde bastante dessa questão de métrica, de rima, e já vem para uma revolução, então, de produções, né?
O surrealismo. Gente, quando alguém dizer uma coisa é surreal para vocês, o que é isso, surreal? Surreal é que, meu Deus, que nem acredito que isso exista, né? Pensado por vários artistas importantes, vou citar dois aqui, Salvador Dalí e Frida Kahlo. Todos são artistas pintores e escritores do surrealismo nas pinturas. Nas pinturas desses dois artistas, você vê a questão do sonho, mistura de ideias, de imagens, se dedicam a pensar o inconsciente no psique, influenciados por Freud, tá? O Freud, então, ele era um psiquiatra, ele nasceu em 1856, ele faleceu em 1939. E esses escritores, tanto a Frida como o Salvador Dalí ali, né, eles falam e pensam muito sobre essas questões da sexualidade, tá? Principalmente por essa questão freudiana, né, freudiana, que era um psiquiatra que pensou muito e o que nós chamamos hoje de psicanálise, tá? Então, foi nessa época ali do surrealismo que surgiu tudo isso. Tá? A poesia surrealista se compõe pela escrita automática, pode ser feita tem um errinho também, pode ser feita de várias maneiras. O autor dormir e acordar várias vezes e ir anotando o que vem à sua cabeça, na hora, e no fim da noite sair um poema, só com fragmentos dos sonhos, tá? Então, eu dormi, acordei, pensei numa coisa, anotei. Dormi de novo, acordei, anotei de novo mais um pensamento. Mesmo que esses dois pensamentos não tenham nada a ver um com o outro, tá? Isso é ser surreal, certo, gente? Isso é ser surreal. Às vezes, a gente vê uma pintura, isso é surrealista. A gente não entende, não faz aquela compreensão do que é aquilo. É um movimento artístico, simplesmente, tá? E as construções dos poemas surrealistas, eles iam, por exemplo, como eu disse aqui para vocês, né? Pensei, então vou produzir um poema dos pensamentos que eu tive de noite. Mesmo que um pensamento não tenha nada a ver com isso, né? Outra manifestação da vanguarda europeia é o dadaísmo. Significa nada. Dada significa nada. Nada de se libertar do próprio eu, criar a partir do nada, escrita automática do surrealismo. Vocês entendem assim, o surrealismo e o dadaísmo até eles têm umas ideias, né? Mas o dadaísmo significa nada, tá? É isso que traz o dadaísmo, tá? Criar a partir do nada, escrita automática do surrealismo. Criar a partir do nada, tá? Sempre é bom vocês terem essa ideia. Eu tinha pensado aqui, acabei esquecendo de colocar aqui. A receita para fazer um poema dadaísta. Tá? Acabei esquecendo de colocar aqui, mas eu vou trazer para vocês, então, na próxima aula, mas eu ainda posso dar outra dica de um poema dadaísta, tá? Traz que o poema recortado transforma você em um poeta original. Só não vão lhe compreender. Por exemplo, eu peguei um texto jornalístico e recortei ele em vários pedacinhos, em vários fragmentos, tá? O que eu fiz, então? Botei dentro do saco todos aqueles pedacinhos e comecei a tirar. Daí tirei a primeira linha, é o primeiro verso do meu poema. Peguei outra frase dentro do pacote e li outra frase, tá? Então, isso é uma produção dadaísta, tá? Um poema original, só não vão lhe compreender, só que nós não vamos compreender, tirando todas aquelas frases, uma de cada vez dentro do pacote, né? Não se tem uma compreensão. Vocês vão dizer, prof, mas que loucura é isso? Gente, isso são vanguardas europeias, isso são processos que a nossa linguagem, que a nossa literatura passou. Já pensou se tivesse ficado engessado daquela forma que estava lá no parnasianismo? Né? Eu acho que vocês lembram, eu devia ter trazido mais exemplos de quando a gente fala, né, de surrealismo, de futurismo, da velocidade das palavras, assim, que às vezes hoje a gente encontra até umas palavras, assim, meio deitadas, assim, né, quando a gente põe correndo, né, que a gente põe, assim, a palavra bem espichada. Foi isso que essas vanguardas nos trouxeram, sabe? Foi esse despertar.
tá? Questões sobre vanguardas. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar exceto, tá? O que é correto eu afirmar menos alguma coisa, tá? Sobre as vanguardas europeias, então, como eu disse, o que é correto a gente afirmar e o que não é? Só tem uma que não é certa, tá? A letra A, entre as suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Tudo surgidos na Europa no início do século XX, foi o que a gente falou, tá? As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico, cuja proposta era de retomar as ideias clássicas nas artes e na literatura. Gente, essa aqui já é dada, né? Porque o que nós conversamos sobre o que foi a vanguarda europeia? A vanguarda europeia foi o quê? Foi um deixar para trás o passado e vir com as coisas novas, ir para um futuro diferente, tá? Mas eu vou ler as outras questões, porque elas são daí todas características também das vanguardas, tá? As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Semana da Arte Moderna, que teve influência das vanguardas europeias, que pertence a uma escola do modernismo, tá? Então, isso também é verdade. A palavra vanguarda tem origem no francês, avant-garde, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguarda. O que eu tinha dito para vocês? Que era para o futuro. Elas queriam romper com o passado e olhar para o futuro, né? Antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais, certíssimo, né? Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Então, era isso, né, gente? Nenhum deles tinha muito entre eles, mas o que eles queriam mesmo era romper com os padrões clássicos e ir para o futuro, né? Então, era isso que eu trago para a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se às vezes hoje eu tomei a corrida e que não consegui me preparar tão bem aí por causa das correrias aí do nosso dia a dia, tá? Mas estamos à disposição, verifiquem o material, vejam de novo as questões, né? Pensem, voltando então a pensar que nossas vanguardas europeias que nós estudamos o futurismo, o surrealismo, o cubismo e o dadaísmo, né? O futurismo, então, que vem lá da Itália, né, que prolifera um movimento, assim, bem revolucionário ali a respeito, né, de romper com o passado e acabar com tudo que existia no passado, né. O surrealismo, então, que vocês vão dizer, é surreal, é uma coisa, assim, que não tem muito nada a ver, mas que é arte, né, e o dadaísmo que é nada, né, que é nada, mas que também tem a sua importância dentro desse movimento de vanguarda. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Espero que tenham gostado, beleza? E vamos conversando. Hoje tinha uns textinhos meio chatinhos aí de ler. E na próxima semana eu vou trazer para vocês a questão de nós vamos estar conhecendo um pouquinho melhor Machado de Assis, que foi um dos grandes escritores da nossa literatura, e uma das pessoas que cai muito no nosso Enem, tá bom? Beijinho para todos. Não sei se tem pergunta. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, né? Beleza, então, povo. Obrigadão, bom descanso a todos. Beijão.